Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem nesse contexto de isolamento social e pandemia. Como vocês podem observar diante de vocês, o nosso tema em geografia agora é especificamente globalização, comércio mundial e blocos econômicos. Então, o que a gente vai tratar basicamente é das relações comerciais, tanto no âmbito oficial de uma instituição oficial internacional, supostamente supranacional, como instituições regionais, ou seja, os blocos econômicos. Como vocês podem observar no mapa, é demarcado por uma cor diferenciada, 5 países que compõem atualmente o Mercosul. Antes o Paraguai também fazia parte, só que foi suspenso, acusado de práticas antidemocráticas. Tá, como vocês podem observar, o Brasil é o país mais rico dentro do bloco econômico. As relações são estabelecidas geralmente por dois elementos fundamentais para entender a economia mundial, que é a balança comercial, que pende para exportação e para importação. Em termos básicos, todo país exporta e importa. A grande questão é o valor que se obtém em termos de lucro na exportação e na importação. Só relembrando que exportação é o que você vende e, obviamente, obtém o lucro disso. E importação é que você traz, ou seja, os produtos que vocês compram, por exemplo, da China, né? Tá, o Brasil sendo mais rico, como vocês podem observar, ele exerce influência econômica sobre os demais países do Mercosul. Tá, vamos, antes de tudo, conceituar as relações econômicas. Comércio de mercadorias e serviços no mundo todo. É bom entender as duas principais formas de lucratividade no mundo, que são os serviços, que abrange inúmeras formas, como, por exemplo, serviço de streaming, que todos acompanham filmes na Netflix, na Amazon Prime, que é um serviço que é prestado, como também em termos de mercadorias, ou seja, você comprar um produto de fato. São as duas principais formas de lucratividade. Estou falando aí da economia legal, a economia suja. Enfim, a gente já sabe que drogas e tráfico de armas e como de inúmeras outras coisas também é uma parte da economia. Ok, como vocês podem observar nesses dois gráficos de 2012, a participação dos principais países na exportação de mercadorias. China é o país que literalmente se tornou a indústria do mundo. Várias nações, na verdade, várias multinacionais têm fábricas na China por conta da mão de obra barata e abundante. Estados Unidos, vocês podem observar que aqui compõe os países mais ricos do mundo. Estados Unidos em primeiro, muito embora não é o maior exportador. Aliás, o que se interpreta é que a China irá ultrapassar os Estados Unidos. Não se sabe ainda com exatidão, alguns especulam em 10 anos, 20, 30 anos. E muda a participação dos principais países que importam. Os Estados Unidos compra bastante também. É o país mais consumidor do mundo. China também, mas você pode observar aqui que a China ela exporta mais do que importa. Por isso que há uma tendência de ultrapassar em termos econômicos, os Estados Unidos, a China, a sua economia. Tá, vamos lá. O comércio internacional de serviços perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre países. Em 2012, correspondia a aproximadamente 8,5 trilhões de dólares, somadas às exportações e importações, ou seja, é um dos principais mercados atualmente. É o mercado de serviços. E ele abrange tanta coisa. Gente, cortar um cabelo é um serviço. Você alugar um carro é um serviço. Você usar o seu celular com uma operadora como a Claro ou Oi tinha aqui no Brasil, no caso, é um serviço. Internamente, os serviços têm participação importante na composição do PIB dos países desenvolvidos, ou seja, quanto mais o nível tecnológico, porque o campo de serviços atualmente está literalmente ligado, na verdade, o campo de serviço ele é construído pelo nível tecnológico, portanto, os países mais desenvolvidos são os principais responsáveis pela prestação de serviço mundial, como, por exemplo, os cartões de crédito.
dos países desenvolvidos, cerca de 80% do total das riquezas geradas em um ano nesses países. No caso brasileiro, os serviços correspondem a mais de 60% do PIB. As facilidades proporcionadas pela telemática, com os avanços nas tecnologias de comunicação e informação, têm propiciado o deslocamento e a terceirização de diversas tarefas não relacionadas diretamente à produção, como atendimento e suporte ao cliente, serviços contábeis e fiscais, a venda por telefone ou internet, o telemarketing, né, que tanta gente ama do fundo do coração. Por exemplo, como vocês podem observar aqui na própria imagem, aqui um call center na Índia e presta serviço para, sobretudo, os países de língua inglesa, ou seja, Estados Unidos contrata um serviço na Índia para, por exemplo, ligar, oferecendo um serviço para algum, sei lá, para algum canadense, algum australiano, enfim. Obviamente dependendo de onde a empresa pretende lançar seus serviços. Ok, como vocês podem observar aqui na tabela, o país que tem o maior número de serviços, que exportam serviços aos Estados Unidos, a exemplo do Amazon Prime, como já falei, Netflix, por exemplo, também, o Google, são empresas que prestam serviço. Reino Unido e Alemanha, China, que aos poucos está crescendo em serviços, país que mais importa serviços que contrata, Estados Unidos, novamente, Alemanha, China. Vocês podem observar que a China ainda contrata mais serviços do que exporta. Comércio Internacional e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Na segunda metade do século XX, o comércio internacional apresentou um crescimento expressivo após a Segunda Guerra Mundial. Instituições de âmbito global, como o Banco Mundial, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o GATT, Acordo Geral sobre as Tarifas e Comércio, reestruturaram as relações financeiras e estabeleceram regras para a maior abertura do comércio mundial. São as instituições que representam o neoliberalismo, né, o sistema capitalista, são as principais. A Organização Mundial do Comércio foi criada após uma série de negociações iniciadas em 1986, com a rodada Uruguai. Como vocês podem observar aqui na legenda, é uma negociação de vários países que estabelecem regras de como será as relações comerciais no âmbito internacional. Mas foi concluída apenas em 94, na Conferência de Marrakech, no Marrocos. Essas negociações ocorreram no âmbito do GATT e desenvolveram-se no auge da expansão do neoliberalismo. Já sabe que neoliberalismo, a pretensão é privatizar todos os serviços que contemplam a vida humana, desde educação, saúde, lazer e segurança. Como sabemos, os ideais neoliberais defendem uma abrangente liberalização do comércio e do sistema financeiro internacional. Quase não sei a palavra, uma palavra tão curta. Questões ligadas à propriedade intelectual e patentes foi uma das coisas que foram discutidas tanto na rodada do Uruguai quanto na Conferência de Marrakech. Propriedade intelectual, ou seja, tudo que você produz intelectualmente em qualquer nível, pode ser uma produção artística, como pode ser uma produção científica, tem um registro oficial, dando exclusividade àquela produtora ou àquela empresa ao uso da marca, como ao uso e a venda do produto. Patente, aliás, a corrida atual pela cura da Covid-19 envolve isso aqui, viu? A patente. Quem encontrar a cura, obviamente, vai patentear essa cura, e eu não sei como é que vai ficar no âmbito global, em função da pandemia, as relações comerciais com esse remédio, com essa cura encontrada. Com a conclusão da rodada, com a conclusão da rodada Uruguai e a criação da OMS, ficou definido também que essa organização será responsável pela resolução de conflitos ou disputas comerciais entre os países membros. Cabe ela, portanto, julgar as violações das regras relacionadas às transações de mercadorias e serviços entre seus 159 associados e estabelecer punições aos países responsáveis. Como vocês podem observar a imagem, um presidente que em 2013 era um brasileiro.
A rodada de Doha, o que é que significou esse contexto? Mas é porque sempre se reúne. Como vocês podem ver na televisão, encontro do G8, do G4, do G20, que são, obviamente, os grandes. O termo, sinceramente, eu não vou dizer agora, mas eu não lembro com exatidão. Mas em termos bem genéricos, são os 8 países mais ricos do mundo, as 20 nações mais ricas do mundo, que é o G5. Em novembro de 2001, teve início em Doha, capital do Catar, a rodada de Doha, uma série de negociações visando reduzir as barreiras do comércio internacional. Aí que o bicho pegou, viu? Conflito econômico entre países desenvolvidos contra os países subdesenvolvidos, uma relação de exploração que a gente sabe que existe, né? Prevista inicialmente para terminar em 2005. As negociações iniciadas em Doha ainda não foram concluídas. Divergências de opiniões em relação a uma série de temas, como serviços, patentes e questão agrícola, colocam em lados opostos países desenvolvidos, como Estados Unidos, União Europeia e o Japão, e subdesenvolvidos, representados pelo G20. Países como Brasil, Argentina, África do Sul, Índia e a China, que eu não sei se é tão já como classificado como país emergente ou subdesenvolvido. Esse grupo é bastante heterogêneo, com diferentes interesses. Os pontos coincidentes restringem-se à pressão que recebem dos países desenvolvidos para abrir sua economia. É que nem você está numa disputa em que há um grupo lhe pressionando para você entrar nessa disputa, só que você não tem um arsenal preparado para conseguir lutar por igual. Quem é mais forte está exigindo que você entre numa batalha que você sabe que não vai levar vantagem. Essa é a essência da luta entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos na relação comercial. Os países subdesenvolvidos reivindicam que os desenvolvidos facilitem a entrada dos produtos agropecuários estrangeiros, através da remoção de barreiras protecionistas e da diminuição dos fartos subsídios que concedem aos seus produtores agrícolas. A gente vai entender um pouquinho mais adiante como é que funciona isso. Em contrapartida, os países desenvolvidos exigem que qualquer abertura de seus mercados aos produtos agrícolas esteja condicionada à maior liberação dos países subdesenvolvidos à entrada de produtos industriais e relacionados ao setor de serviços. A privatizar ainda mais as empresas estatais que existem nos países subdesenvolvidos. Para dificultar ou até mesmo impedir protecionismo disfarçado, ou seja, eles defendem uma abertura deles para os países desenvolvidos, mas a mercadoria do país subdesenvolvido para o desenvolvido, questão um pouquinho mais complicada. Aqui tem algumas formas que eles dificultam de maneira indireta a entrada das mercadorias dos países subdesenvolvidos. Primeira barreira, defesa comercial. Relativa às práticas comerciais que desrespeitam os princípios e as regras estabelecidas, como chamado dumping, que você comercia um produto tão barato que às vezes é até abaixo do valor de produção, só para atrair o mercado consumidor e, obviamente, eliminar a concorrência. Você vender um produto extremamente barato e da mesma, digamos assim, qualidade do seu concorrente, você vai conseguir quebrar seu concorrente. Defesa técnica. Nos casos em que o produto não apresenta tecnologia adequada, um nível tecnológico baixo. Enfim, eu não vou falar que as marcas brasileiras, o nível tecnológico não é satisfatório, já falando, né? Para alguns países, para países europeus, asiáticos e os Estados Unidos, né? Defesa sanitária, envolvendo, obviamente, uma fiscalização sobre a qualidade da carne, falando especificamente o Brasil, que é grande exportador de carne bovina e aviária. Há um controle rigoroso com os órgãos responsáveis em cada país pela qualidade da carne, né? Produtos com menos agrotóxico, animais bem cuidados para que não ocorra o que supostamente seria uma entrada de uma doença, como a febre aftosa e a vaca louca. Garantia de preços mínimos na compra
de safras agrícolas dos produtores nacionais e prioridade para a compra da produção interna. Tá, esse protecionismo agrícola é uma das questões mais discutidas, sobretudo entre Estados Unidos e países que também são agrícolas, como o Brasil. O governo subsidia, ou seja, ajuda os produtores agrícolas, fazendo com que eles gastem menos na produção, que isso vai acarretar, no final da produção, em um produto mais barato, concorrendo com os produtos estrangeiros. Eles defendem sua produção através dessa maneira. As barreiras não tarifárias são utilizadas, sobretudo pelos países desenvolvidos. Apesar do discurso pela liberalização comercial, estes protegem amplamente os setores produtivos que podem ser afetados pela concorrência de mercadorias importadas. É o que se chama protecionismo. Protege a produção nacional para gerar emprego aqui. Tá. Por trás do discurso de abertura econômica dos países desenvolvidos e de organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, está, entre outros aspectos, o interesse das multinacionais por mais liberdade de atuação, a fim de ampliar suas margens de lucro, aproveitando-se das chamadas vantagens competitivas. Essa globalização mostra-se é porque a globalização é assimétrica, né, como o próprio texto aqui explicita. É desigual. Os países mais ricos sempre vão levar vantagem dentro de um jogo onde eles já estão bem montados, digamos assim, no sistema financeiro. Tá, agora vamos partir para os blocos regionais, uma outra forma de relação econômica, que são os blocos econômicos. Paralelamente às negociações multilaterais para a liberalização comercial no âmbito da OMC, Organização Mundial do Comércio, como vocês já sabem, são conduzidas diversas negociações de caráter regional entre dois países bilaterais ou num grupo, que é mais amplo, para a formação de blocos econômicos ou para ampliar os acordos nos blocos já constituídos. O que essencialmente significa dizer no funcionamento de um bloco econômico. Os acordos de livre comércio trazem uma série de consequências para empresas e a população dos países integrantes dos blocos. Para a atividade produtiva, um país que compõe um bloco haverá ganhadores e perdedores, sempre. Ganhadores serão as empresas ou produtores mais competitivos, ou seja, aqueles que têm melhores condições de venda, que vai encontrar mercado consumidor e, obviamente, o lucro. Os perdedores serão os pequenos produtores, as grandes empresas, as grandes corporações, sempre com seu poderio econômico, derruba as pequenas e as micros. Na verdade, você não tem condições de competir, muito embora o contexto atual, digamos que faz com que o microempreendedor, no mínimo, inicie ou tente sobreviver nesse mercado extremamente concorrente, corporativista. Tá. Isso aqui é interessante. Quais são as modalidades de blocos econômicos? Essas modalidades, na verdade, são as práticas, ou seja, os acordos que esses blocos podem estabelecer, que podem ser todos eles ao mesmo tempo, ou pode ser um específico, que pode contemplar todos os países, e alguns países podem ser semi-contemplados, como o caso do Mercosul, que a gente vai entender um pouco mais adiante. Em todos eles, o objetivo é redução ou eliminação de tarifas. A questão é a redução de impostos. Pronto. Essa é a essência econômica das relações comerciais do bloco econômico. Fazer com que as taxações ou elas sejam extintas ou elas sejam reduzidas a um valor que seja satisfatório para os integrantes do bloco, fazendo com que a sua mercadoria seja barateada. Logo de início, a redução das tarifas de importação de várias mercadorias. Esse é o principal objetivo. Zona de livre comércio, o que é? Pressupõe acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou a eliminação de tarifas aduaneiras nos portos entre os países membros do bloco. Exemplo, NAFTA. As relações comerciais, há um barateamento, eu estou falando dos portos porque onde circulam mais mercadorias. A alfândega, por exemplo, também. União aduaneira.
além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países do bloco, estabelece as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional fora do bloco, com a implantação da tarifa externa comum. Para entender de maneira mais clara, cada país estabelece uma taxação específica para produtos internacionais, como o Brasil também tem, se não estou enganado, são 9%. Eu não lembro. Ou seja, quando você faz parte de um bloco, vocês entram em acordo e assinam, obviamente, eles, para que todo país que está fora do bloco tenha uma taxação, por exemplo, maior do que dos países que está dentro do bloco. Mercado comum visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. O único exemplo, a União Europeia. Você, inclusive, consegue o passaporte europeu, que você circula livremente dentro da Europa. Não sem fiscalização, mas não há tantas barreiras como, por exemplo, para você entrar nos Estados Unidos. União Econômica e Monetária. É o caso, novamente, dos países da União Europeia, que, na fase atual, adotaram uma moeda. Quando fala União Monetária, é quando os países adotam uma única moeda, que é o euro. No caso do Brasil, o Mercosul, especula-se fazer uma moeda do Mercosul, só que os países não entram em acordo, por conta de relações comerciais, digamos assim, desvantajosas desvantajosas para alguns países e vantajosas para outros países. Tá, como vocês podem observar aqui, são os blocos econômicos conhecidos, muito embora provavelmente surgiram novos. O NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá. Mercosul, que é o qual o nosso país faz parte. O Mercado Comum Centro-Americano, você pode observar que é Bolívia, Peru, Equador e a Venezuela. Eu não vou falar o nome de todos. Quem quiser pausar o vídeo e ver de maneira mais atenta quais são os blocos existentes. Ok. Os primeiros blocos econômicos. Eu vou ser bem sucinto aqui. O primeiro bloco econômico foi feito na Europa. Foi o Benelux, que foi um acordo entre a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, da perspectiva de concorrer isoladamente com os Estados Unidos, ou seja, eles uniram força para enfrentar a concorrência, o poderio econômico americano. Os governos e a elite econômica dos países da Europa Ocidental perceberam também que era necessário fazer frente ao crescimento da União Soviética, ou seja, eles estavam entre duas grandes potências econômicas e precisavam se organizar como grupo. Sozinho ninguém vai conseguir enfrentar esses dois gigantes. O que podemos fazer? Formar um grupo. Depois, em 52, formou-se a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, composta, como vocês podem observar, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, e teve a adesão da França, Alemanha e Itália, para facilitar a construção da indústria de base. Depois se transformou na Comunidade Econômica Europeia, em 1957, e em 1º de janeiro de 93 foi criada a União Europeia. Tá. Cada bloco econômico. Tá acabando. A União Europeia foi criada pelo Tratado de Madrid, em 93, como já lemos um pouquinho anteriormente. Conta com 28 países, com adesão da Croácia em 2013. Desde sua implementação foi criado um mercado único, em que mercadorias, capitais, serviços e pessoas circulam livremente no interior de suas fronteiras. Obviamente que há também um acordo entre todos os integrantes do bloco pela defesa do território, combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Eles sempre se organizam, obviamente, em assembleias, né? Os países deliberam de maneira, digamos, democrática. Obviamente que os países mais ricos, como França, Alemanha, Inglaterra e Itália, exercem mais influência. Em 1º de janeiro de 2002, entrou em circulação a moeda única, que é o euro, que é a moeda mais valorizada do mundo. Até 2013, 18 países integravam a União Europeia, conhecida como Zona do Euro: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Países Baixos, no caso, Portugal, Grécia, não vou falar o nome de todos, não. Tem alguns países que não adotaram a moeda, muito embora
comerciam, tendo como base de cálculo o euro. Reino Unido, porque já tem uma moeda muito forte, que é a libra esterlina. Dinamarca, Suécia. Outro motivo, no caso do Reino Unido, como já li aqui, é o fato da libra esterlina ser uma moeda mais valorizada do que o próprio euro. A implantação do euro representou a criação de uma moeda forte no sistema financeiro internacional, um elemento facilitador do comércio e do investimento dentro do próprio continente europeu, e também para fazer bater testa, como dizem os mais velhos, com o dólar, que o dólar ainda hoje é utilizado como base de cálculo nas relações comerciais internacionais. Tá. Em 2007, o Tratado de Lisboa dispôs sobre 2 pontos importantes para o funcionamento da União Europeia, que entram em vigor a partir de 2014. Deu maior autonomia à decisão do Parlamento Europeu e modificou o critério adotado para o sistema de votação. Isso aí começou cada vez mais a debater o controle econômico da União Europeia depois da crise de 2008. No entanto, outras questões relativas à segurança e proteção social, a adesão de novos membros, a política externa e a defesa comum ainda defendem um consenso entre todos os países do bloco. Há uma divergência, obviamente. Outros países europeus querem aderir à União Europeia, como Macedônia, Croácia, Turquia. A Turquia tem grande interesse em integrar os quadros da União Europeia. Obviamente, tem algumas limitações que fazem com que ele não tenha conseguido ainda entrar. Muito embora as competições europeias ele já disputa, né? Como, por exemplo, a Liga dos Campeões. Não é um Estado democrático pleno. Apresenta influência da religião islâmica em sua política, ou seja, uma teocracia disfarçada, além de ter problemas com minorias, são não assimiladas, desculpe, em sua totalidade, como os curdos. Tá, como vocês podem observar aqui, os países da União Europeia, o ano dos primeiros integrantes, e até 2013, o país que se integrou ao bloco. NAFTA, vamos falar do país mais rico do mundo. Tá, Estados Unidos, Canadá e México deram os primeiros passos rumo à formação de uma economia supranacional, com a criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, em 94. Obviamente que nessa balança comercial quem vai levar vantagem é os Estados Unidos e o Canadá, muito mais. Juntos formam um mercado de aproximadamente 440 milhões de habitantes e respondem por um PIB de aproximadamente 18 trilhões de dólares. Se não estou enganado, desse PIB, desse contexto, 2012, se não estou enganado, 14 ou 15 trilhões só dos Estados Unidos. Desculpa. O acordo prevê a criação de uma zona livre comércio, na qual a abolição total das tarifas aduaneiras de importação seja colocada em prática em 2015. Entretanto, uma grande quantidade de produtos já circulam livremente entre os países sem taxação. NAFTA trouxe vários problemas para a sociedade e a economia mexicanas, e também para trabalhadores estadunidenses e canadenses. Várias empresas americanas eles deslocaram sua produção para o lugar onde a mão de obra seria mais barata, México. Desde a criação do NAFTA, muitas empresas estadunidenses instalaram-se no México, atraídas pela mão de obra muito mais barata e pela legislação trabalhista mais frouxa, né? Mais flexível, que protege menos o trabalhador. Em razão disso, o setor industrial dos Estados Unidos, milhares de postos de trabalho foram fechados. Simples assim. Um ganha, outro perde. Agora, o grande problema é a dependência econômica dos mexicanos em relação aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrar, o México quebra junto, como ocorreu em 2008. Na agricultura mexicana, os impactos sociais foram sensivelmente negativos. Os cultivadores de trigo, batata e arroz passaram a sofrer forte concorrência dos estadunidenses tecnologicamente mais bem preparados e fortemente amparados pelos subsídios do governo. Enfim, não vou nem comentar isso. Muito embora, assim, a integração do México, deixa eu ler esse trecho aqui que é mais importante. A integração do México ao NAFTA impulsionou a economia e aumentou o valor da produção anual, ampliou o número de postos de trabalhos industriais e o país foi o que mais recebeu investimentos dos Estados Unidos na América. No entanto, a economia mexicana tornou-se mais sujeita a decisões
das grandes empresas e do governo dos Estados Unidos. Ficou refém. Com a implantação do NAFTA, os ganhos sociais no México não foram proporcionais aos econômicos, ou seja, um monte de gente no México realmente ficou rica, mas a população, de maneira geral, não foi favorecida. Mercosul. Tá, esse é o nosso bloco econômico, né? Foi criado em 91, quando o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, um acordo de livre comércio. No entanto, somente em 95 foi formada oficialmente a União Aduaneira entre os países. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador participam do Mercosul como membros associados, ou seja, não são favorecidos plenamente pelo acordo inicial. Ou seja, suas relações com os demais países do bloco restringem seu âmbito da zona de livre comércio, não participa da União Aduaneira, não tem alguns favorecimentos em termos tarifários, nem das negociações que envolvem aspectos relacionados à criação do mercado comum. Não está dentro da esfera deliberativa. Em 2005, a Venezuela conseguiu entrar no bloco, sobretudo pela exclusão ou a suspensão, na verdade, do Paraguai, acusado de ser antidemocrático por um impeachment ilegal do então presidente Fernando Lugo. A Venezuela representa, aliás, nesse contexto, teve um grande apoio do governo petista pelas relações tanto ideológicas, o alinhamento ideológico, quanto também digamos, a importância mundial que a Venezuela exerce na produção e na extração de petróleo, né? A Venezuela representa um mercado importador para os produtos, para os produtos dos demais membros, particularmente para o Brasil. Parcerias entre os dois países no setor petrolífero são consideradas estratégicas para ampliar a capacidade de produção, refino e transporte, tanto de petróleo como de gás. Os países membros do Mercosul representam cerca de 40% da população latino-americana e mais da metade de todo o valor produzido pela economia dessa parte do continente. Ou seja, o Mercosul economicamente é o mais rico. Alguns setores econômicos dos países que integram o bloco ficaram prejudicados com a concorrência externa, mas no início as trocas comerciais se intensificaram. Várias empresas brasileiras instalaram-se no Uruguai e principalmente na Argentina, ou seja, o Brasil leva vantagem. No entanto, é significativo o superávit do Brasil com os parceiros do comércio, uma vez que a capacidade produtiva industrial brasileira é bem superior à dos demais países do bloco. Isso não agrada a ninguém. E a Argentina, obviamente, tomou suas providências. O turismo foi outro setor que registrou forte crescimento. Muitos brasileiros estão visitando o Uruguai e a Argentina, como tem argentinos visitando o nosso território, sobretudo a parte sul e em períodos de festividade, como é o caso do Carnaval, que gera um lucro altíssimo para o Brasil. O Mercosul, até o momento, não constitui uma união aduaneira plena, pois ainda não vigora uma tarifa externa comum, ou seja, não foi estabelecida uma tarifa que seja de acordo comum entre todos os membros para os países estrangeiros ou para os países fora do bloco, para uma enorme quantidade de produtos, situação essencial que define essa modalidade de bloco econômico. Além disso, desde 2011, a Argentina tem imposto fortes restrições aos produtos importados, inclusive aos brasileiros. O país em crise tem adotado essas medidas para equilibrar sua balança comercial e evitar a saída de dólares do país. A Aliança do Pacífico é o mais novo bloco econômico regional criado na América. Em 2012, esse bloco, formado por Chile, Peru, Colômbia e México, obviamente, o que é que faz ele ser do Pacífico? Porque esses países é banhado pelo Pacífico, onde se pode estabelecer relações comerciais. Só lembrando a vocês que o modal que mais transporta mercadorias é o marítimo, os navios. México estabeleceu uma zona de livre comércio que passou a funcionar intensamente meses após a sua criação. Esses países apresentam posição geográfica estratégica no continente americano, que lhes assegura condições para estreitar as relações comerciais
que individualmente já mantém com países da Ásia, como China, Japão, Coreia do Sul, e outros que formam o núcleo mais dinâmico da economia mundial nas últimas décadas. Unasul, em 2004, no Peru, foi criada a Comunidade Sul-Americana de Nações, CSN, que em 2007 passou a ser denominado de União das Nações Sul-Americanas, Unasul, para facilitar a integração política, comercial e física na região. O objetivo é formar uma zona livre comercial continental, com exceção da Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França. Fazem parte do Unasul todos os países da América do Sul, aqui já sabe que é um bloco tentando contemplar de maneira mais abrangente os países da América do Sul. Foi criado um banco que, de maneira, digamos assim, simplória, tenta fazer frente a um banco mundial, ou seja, conceder empréstimos e ajuda aos países integrantes desse, é literalmente um banco da América do Sul, do bloco. Enfim, dou por encerrada a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido bem o assunto e até a próxima.